Iniciando gravação, Ibovespa mini índice em relação ao dia 14 de abril. Então vamos lá, primeira coisa, né? Vou registrar o meu loss, tá nessa operação aqui, olha. Aqui eu estava com menos 165, eu acabei fechando com 64. Eu vou colocar aqui. Então eu vinha carregando uma posição que foi aberta no dia 31 de março. Né, eu fiquei aberta com ela durante 15 dias, né? Aqui está o resultado, ó, menos 54, tá devidamente registrado aqui. Então, desde quando eu comecei a gravar, desde novembro, hoje eu tenho 718 dólares, tá? Tomei aqui um loss aqui nessa abertura, um pequenininho aqui e mais esse, tá? Contra esses gains aqui. Sigo positivo, tá bem positivo. E vamos ver o que eu consigo pegar para esse novo contrato do mini índice. Voltando aqui pro Ibovespa, né? Então ele segue sua caminhada. Olha que setup. Cada dia que passa eu tô gostando mais desse setup aqui. Fecha, vem fora da banda, fecha fora da banda, né? Trabalhando numa exaustão. Ele fecha dentro da banda aqui, ó. Foi numa barra só e já buscou a média de 20. É o retorno, né? Fora da banda, dentro da banda, média de 20. Né? Então foi setup muito bom esse. Muito, muito bom. Vamos lá. Vamos começar a fazer a análise. Então eu tinha aqui, né, essa briga nesta zona aqui, ó, de 50% e a média de 200. Deixa eu marcar. Tá aqui, ó, 50%. Que 50% é esse, Gustavo? Eu vou fazer de vermelho aqui. Seria essa pernada aqui, ó. Então, essa região é uma região, a gente sabe que região de 50% ela funciona muito bem como zona de resistência e suporte, tá? Então eu tinha esse número aqui e a média de 200 também, tá? Uma zona de resistência muito forte. Teria isso, tá? Ontem, deixa eu tirar isso agora. Deixa eu marcar de novo. Bom, melhor assim, né? Região marcada, os 50% e a média de 200, né? E olha o candle de ontem. Ele simplesmente ele rompe toda essa região aqui. Olha só, ele bateu a primeira, bateu a segunda, bateu a terceira e na quarta vez ele rompeu. Tá? Então o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho exatamente isso aqui. O que eu estou enxergando? Ele sai de uma região de resistência e vai para outra região de resistência, tá? Trabalhando entre as médias. Olha isso aqui, ó. A média de 20 está aqui. A média de 8 está aqui. E a média de 200
está aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Então ele está assim, olha, entre as médias, o Ibovespa. Tá entre a média de 8 está aqui, média de 200, média de 20. O que isso significa? Tá, significa que até as médias se alinharem, o Ibovespa ele pode ficar zanzando, ó, nessa região dessa maneira. Não necessariamente ele vai ficar zanzando, né? Mas ele pode ficar nessa região entre as médias. Já é uma região um pouco mais difícil de operar entre as médias. Tá, primeiramente eu estou fazendo a análise, né? Então a barra de ontem rompe essa zona, chega na média de 20 e a gente começa a entrar numa zona um pouquinho mais complicada. Então eu vou pintar de azul essa zona que antigamente, olha, 3 toques, ela funcionava como uma zona de resistência. Agora eu vou começar a trabalhar com ela como uma zona de suporte. Acredito que esta zona aqui ela pode ser uma zona de possível compra, tá? Era o que eu estava procurando. Interessante. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o seguinte, eu tenho essa barra grande que eu já coloquei nos vídeos anteriores, que pode ser uma barra de ignição. E olha o que o Ibovespa fez. Se eu for juntar daqui até o fundo, ó, ele tenta replicar esse movimento aqui, ó, essa barra aqui. E se eu puxar daqui até aqui, ele tenta replicar. Tenta fazer 100% desse movimento aqui, que é bem próximo, né? Aqui deu um movimento de 5.800 no Ibovespa. Aqui deu um movimento de 5.100 mais ou menos, eu acho. Então, parece que temos um alvo dessa barra, né? Uma replicação dessa barra, né? Subiu, corrigiu aqui em 2/3 e subiu novamente. Tá fazendo junção de barras. Então aqui eu tenho barras similares, ó. Essa barra é similar a essa. E essa vem daqui até aqui. É como se fosse barras coincidentes, tá? Então nós temos uma possível parada aqui também, né? Pelas barras coincidentes. Pela média de 20 também, tá? Então, após 2 dias consecutivos de alta, aqui travou na média de 20 com um possível alvo de uma zona de uma barra coincidente, tá? Uma barra muito boa que foi feito ontem, né? Então o que aconteceu? Vamos eliminar aqui, olha, a brincadeira do verde elimina o vermelho, ó. Esse verde eliminou esse vermelho e eliminou esse vermelho. Esse verde eliminou esse vermelho aqui. E esse verde aqui eliminou basicamente todo esse vermelho, ó. Então, se eu for juntar as barras fortes, a vermelha e a verde, olha como que fica. Olha isso aqui que interessante, né? Os vermelhos eliminados. Eu juntei esse vermelho. Eu juntei esse vermelho. E eu peguei e fiz a junção do verde. Olha o que parece um super bull, né? Mostrando aí a força compradora.
né, praticamente o mesmo tempo que ele demorou para cair, ele foi lá e subiu, né? Procurando forças de compra aqui no mercado. Então, após, vamos marcar aqui após a sombra, foi o finalzinho, um dia de alta, 2 dias de alta, 3 dias de alta, tá? Então pode ser que o mercado venha a ficar travado a partir de hoje, tá? Ainda mais dentro dessa zona aqui, ó, que eu vou pintar, que é entre as médias, ó. Tá, então pode ser que o mercado ele faz o que ele quiser, né? Mas nós já estamos aqui basicamente assim, com uma sequência de 3 dias de alta, contando a sombra, aquela sombra do candle vermelho. Tá, então assim, qual que seria, na minha visão, um possível alvo desse contrato a curto prazo aqui, ó? Seria aqui, ó, esse topo, ó. Deixa eu ver quantos pontos que tem aqui, ó, daqui até aqui. 4.500 pontos, ó, de onde ele fechou. Eu estou fazendo toda essa análise por quê? Porque o meu interesse é comprar. Então, o que eu teria? Eu teria um alvo nessa região. Aqui seria o meu alvo, tá? E eu preciso agora, o meu alvo está aqui, esse topo aqui, em decorrência dessa força toda. Agora eu preciso achar um ponto de compra. Talvez esse seria um ponto de compra muito bom. Aqui, ó. Deixa eu puxar a Fibo aqui. Vamos ver do fundo até ali onde que tem 1/3. Quer ver? Agora olha que interessante isso aqui, olha. Eu estou procurando um ponto de compra, né? Então eu tenho essa pernada aqui, ó. E eu fiz a junção dessa. Olha, achei 1/3 exatamente numa zona que era resistência e vai virar suporte, ó, no 50% da queda toda, mais a média de 200, olha, ele enquadra 1/3. Olha que interessante. Exatamente essa zona aqui, ó. Então, aonde que seria interessante hoje uma compra para mim? Aguardar este movimento aqui, ó. Nessa região, tá? Para poder fazer a entrada e buscar algo aqui para cima. Um excelente ponto, tá? Se ele resolver corrigir, eu precisaria de uma queda de 0,80 para poder pegar alguma coisa aqui e subir. Apenas lembrando que eu estou no meio do caminho, né? Tem essa pernada toda. Na verdade, eu já estou até acima do caminho. Então a compra seria no reteste dessa zona aí, ó. Que aqui eu teria o seguinte. Então aqui eu teria nessa zona em azul a 200 servindo como suporte, ela está aqui a vermelhinha. A retração de 50% desse movimento todo e 1/3 da correção. 1/3 dessa correção aqui, olha. Ele vem, corrige para poder fazer mais uma pernada dessa, né? Aquele candle ali, o intervalo daquele candle ali, deixa eu ver quanto que foi.
Aí 1,14. Boa região de compra, tá? Então eu já tenho o movimento que eu quero. Eu quero um movimento de alta. Essa barra, para mim, mostra ser uma barra de ignição de movimento. Eu vou até afastar aqui, olha. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero comprar, tá? Olha que barra bonita, olhando mais afastado. Isso me mostra uma barra de ignição. Olha o semanal, que bonito. Ele tem até um alvo aqui, ó, um pouquinho mais para cima, ó, 137 mil. Trabalhando dentro dessa zona aqui, né? Ó. Aqui embaixo, aqui em cima, tá? Então, para mim, é compra. O stop, ele vai ser um stop salgado. O stop seria aqui na mínima, ó. O stop seria aqui embaixo. Tá, eu tô falando de um stop aí de 6 mil pontos. 6 mil pontos nada. 6 mil. Se eu pegar aqui mais ou menos nessa região, ó. Um stop de 6 mil pontos. 1 para 1 quase nessa região. Tá mais ou menos 1 para 1. Então eu tenho mais ou menos essa queda para baixo, que é o meu stop, e essa queda para cima, mais ou menos 1 para 1, tá? Já sabendo o nível do meu stop, né? A média dos meus stops é em torno ali de mais ou menos 170 dólares, 160. Sabendo disso, eu já vou entrar com uma quantidade da minha mão ali, que vai dar mais ou menos isso, um pouquinho mais, né? Eu vou tentar, o stop legal seria aqui, eu vou tentar achar alguma coisa no intraday, algum stop no intraday, para que eu possa entrar nessa região aqui, ó, exatamente com uma mão maior, tá? Tentar entrar com uma mão maior nessa região, arriscar um pouquinho, ver se essa região mesmo vai se tornar uma região de suporte para poder fazer essa compra e tentar pegar mais uma pernada. Já o mini índice, eu estava no Ibovespa, deixa eu dar uma olhada no mini índice, ó. 7.200 contra 5.200, aqui já não é muito favorável, stop, mas vai dar quase na mesma coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a variação já é um pouquinho diferente. Aqui deu 7.500. Aqui deu 5.000. Bom, no mini índice a gente tem isso aqui, ó. Essa região que é uma região de resistência. E essa região que é uma região de suporte, né? Que eu já estava trabalhando com essa ideia. Então minha ideia é que o mini índice volte aqui para cima. A minha ideia é pegar uma correção disso aqui para poder pegar uma pernada para cima. E esse vai ser o grande desafio, achar um ponto bom de compra, né? Porque o meu stop ele vai ficar, o stop correto seria lá embaixo. Então tentar acertar a mão, tá? Tentar fazer uma mão correta aí, com uma mão legal, para que eu não corra risco desnecessário, para poder tentar chegar no mínimo nesta região aqui, ó, que daria mais ou menos aqui, vamos pegar aqui, vai, um alvo de 5.000 pontos mais ou menos. É um alvo bem legal, bem legal.
Então, tenho um alvo? Tenho, tá? Tem uma força de compra aqui? Tenho. Eu só preciso aguardar uma correção. Tenho meu stop? Tenho. Aguardar uma correção para poder pegar essa pernada. E essa correção aí talvez seria 1/3 que eu achei lá no Ibov. Bom, o meu planejamento para hoje vai ser isso, né? Aguardar uma correção para poder fazer uma entrada ali entre o 0,8, um contrato mais ou menos. Eu eu tenho uma mão de 4,5, então eu não posso entrar com muita força, né? A metade seria 2,25. Legal, o que eu tenho feito é entrar com um pouquinho menos da metade, né? Então eu teria que entrar com 2, 1,75, 1,5. Só que diante do risco dele ter passado já bastante aqui, olha, eu tenho uma pernada de baixa, tá? E olha só quanto que ele já voltou, né? Então, eu trabalho com a hipótese, com essa seguinte hipótese, ó, ele já passou os 50%, então a próxima pernada que ele vem é para isso e para fazer isso, né? Então, como se fosse isso aqui, ó, que eu trabalho, ó. Tem uma pernada aqui, beleza. Ele vai vir, devolveu tudo. Beleza. O 50% ele está exatamente aqui, ó. Até marquei. Aqui, ó, 50%. Ele já ultrapassou os 50%, mostrando força. Chegou quase na outra retração ali. Então, para mim, o movimento aqui é assim agora, ó. Se ele tivesse freado aqui, candles fracos, tudo bem. Agora, com esse candle forte, para mim, o movimento dele é isso aqui. Mais ou menos isso aqui. O próximo movimento do mini índice. Eu puxando a mesma pernada do Ibov, olha que interessante aqui, ó. E puxando desse fundo, ó, porque aqui ele já veio, corrigiu. Então ele está numa pernada de alta para corrigir. Olha que interessante o ponto aqui, ó. Olha que ponto interessante. Olha aqui, olha. Um terço, né? Aqui vou marcar de preto. Essa pernada corrigiu e já fez isso aqui. Agora, como ele está forte, olha que interessante aqui, ó. Vamos pegar em amarelo, ó. Ele pega daqui e vem para cá. Então eu tenho 50% ali que eu marquei aqui. Eu tenho a média de 20. Eu tenho topos anteriores. E aqui eu tenho até resistência, ó, nessa região, ó. 128,500. Olha que ponto bom de compra do mini índice. Ponto excelente para a primeira batida, tá? Seria na região de 1/3 desse movimento aqui, olha. Tudo que era a região aqui, ó. Deixa eu marcar mais forte aqui, ó. Olha isso aqui. Se ele vier, né? Claro. Bom, se vier, então
Isso seria o que eu estou pensando, né? Olhando para a compra, vou esperar o gráfico corrigir para poder fazer uma compra e buscar o topo lá em cima, né? O que eu tenho seria para hoje seria isso.